Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João capítulo 14, versículos 6 ao 9. Vamos ler São João 14, vamos começar com o verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Bom Criador, estamos mais uma vez diante de Ti e dependemos que o Senhor fale conosco, nos dê sempre este pão, o pão da vida que o mundo não conhece, mas que os filhos conhecem, os eleitos conhecem, os eleitos veem todas estas coisas. Fale mais uma vez conosco, Pai, por sua grande misericórdia, e que o seu povo seja abençoado por esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A revelação tem que vir de Deus. Muitos podem estar como Tomé, dizendo: não sabemos para onde vais e como saber o caminho. Com dificuldade da revelação da luz. Mas quando a pessoa tem um esclarecimento pelo próprio Cristo, então é exatamente ali onde fica sabendo para onde vais. Ele diz: eu vou voltar ao Pai. Voltar ao Pai, sempre as pessoas pensam que é um Jesus aqui, voltando outro Pai aqui. Voltar ao Pai quer dizer voltar à condição de origem. Porque o que era Cristo? Era Emanuel. O que é Emanuel? É Deus conosco. Se Ele é Deus conosco, Ele ia voltar para o Pai, retornar sua condição de origem, porque Ele não podia prosseguir aqui na carne. Ele tinha que voltar em espírito. Deus veio de espírito à carne. E ele tinha que retornar a espírito, para que no dia de Pentecostes, ele mesmo pudesse descer sobre a igreja. Nós sempre temos que guardar em mente
Porque Cristo é o marido da igreja, ele é o cabeça da igreja. E se houvesse outro acima de Cristo, seria um possível sogro da igreja, que é pai. Mas não existe. O próprio Pai, que é Espírito, se fez carne. Nós não temos escritura que o Filho de Deus se fez carne, mas temos escritura que Deus se fez carne. Porque filho é quando ele nasceu aqui de mulher. Deus nasceu de mulher, nasceu de Maria, então ele recebeu o título de filho, mas ele era Deus, só que nasceu de mulher. Amém? Bom, coisinhas de primeiro ano, mas sempre isso faz bem para a gente. Esses alimentos sempre faz bem. E a revelação tem que vir de Deus, não pode vir do pastor para você. Não pode vir de um dom que você exerça. A revelação tem que vir direto de Deus para você. Quando a revelação vem para você, ninguém é engrandecido, só Deus. Por isso, você precisa receber a revelação como Pedro recebeu, direto de Deus. Quando Paulo recebeu, ele mesmo mostrou que foi diretamente do Senhor Jesus Cristo, porque ele não foi a Jerusalém ter com os demais apóstolos para aprender, mas mediante revelação do Espírito Santo. Gálatas fala sobre isto. Então Paulo tinha uma segurança que ele não aprendeu com Pedro. Por isso ele pregou, por revelação. E Pedro tinha uma segurança que ele não aprendeu com Anás, com Caifás. Mas ele aprendeu direto do Senhor Jesus. Você vai encontrar Paulo depois recebendo também direto do Senhor Jesus. No deserto da Arábia, Paulo ficou por volta de 3 anos e meio, e ali ele recebeu direto de Deus. A questão da revelação é que você precisa receber direto de Deus. Não é a ajuda de um irmão, de uma irmã, do pastor, de um obreiro, porque isso não vai adiantar. É você que tem que ter aquilo foi revelado a você, porque se Deus te revelou, ninguém tira. Mas se for eu que te revelei, você vai perder isso. Porque o único que pode permanecer é Deus. Então você não coloque mais ninguém no lugar. É você e Deus, e ninguém pode receber uma revelação se não for direto de Deus. Podem sim ter revelação, mas esta não combina com o restante das Escrituras. Eu mesmo, desde o início da minha fé, eu ouvia pessoas contar sobre sonhos que elas haviam sonhado, e falavam no rádio, e diziam: eu sonhei, tinha 3 de branco lá no céu, um é o Pai, o teu Filho, outro Espírito Santo. Não combina com nada da Bíblia. Como que pode ter 3 de branco lá no céu? Não só tem 3 de branco lá, tem muito de branco lá. Só que você não pode denominá-lo de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Eles queriam ver o Pai, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mas quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me têm conhecido, Filipe. Você ainda quer ver Pai? Estou. As pessoas deveriam aprender isso. Eu não precisei formar em seminário religioso. Eu não precisei formar também, ser graduado na escola. Não estou apoiando ignorância. Não é isso não. A realidade é realidade. Pedro, onde foi que Pedro estudou? Foi uma revelação. A revelação, irmãos, está ao alcance de toda pessoa simples. Mas ela passa por alto de todos os grandes. O Senhor Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas
esta revelação dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Você sabe, em outras palavras, Jesus está dizendo: Pai, muito obrigado, o Senhor tem me escondido dos grandes. Não tem nenhum grande na minha reunião, Senhor. Não tem nenhum grande, Pai. Aqui só tem Maria Madalena, Samaritana, Zaqueu, Mateus, o publicano. Só tem gente simples. Não tinha grande. Ele disse: graças te dou, ó Pai. Sempre a ideia do pregador é formar uma igreja de gente inteligente, de gente formada, de DRs, de PRs. Isto não leva a lugar algum. O próprio Jesus não tinha uma igreja assim. A igreja de Cristo eram pessoas simples. E quem era estudado como Saulo, teve que cair do cavalo, cair do posto que ele exercia, ficar cego, ser guiado. O que precisa muitos pregadores é ficar cego pela luz da hora e ser guiado por alguém que entende da luz da hora. Aí você vai enxergar, um dia vai cair as escamas dos olhos, como caiu de Saulo. Aí as escamas caíram e Saulo viu que ele estava errado quando ele prendia as pessoas que batizavam em nome de Jesus Cristo. Paulo ia atrás e prendia as pessoas que pregavam o nome de Jesus Cristo, porque Paulo não cria. Mas chegou o dia que ele viu que ele estava errado. Aí ele começou tudo de novo. E por isso ele diz: o que eu aprendi, não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então cada um de nós precisamos ter esta revelação. Se o marido tiver esta revelação, a esposa precisa ter. Se ela não tiver esta revelação, sempre vai ser um problema. Se a mulher tem a revelação e o marido não tem, sempre vai ser um problema. É perguntas e mais perguntas, interrogações e interrogações, porque não consegue ter um alicerce, e fé é base. Novo nascimento e fé, diz o profeta de Deus, que é a base, é o alicerce para toda a vida cristã. Se começa ali. E quando você tem fé, você está dizendo: tenho revelação. Que revelação você tem? Que revelação eu tenho? Tem gente, tem pregadores que têm a revelação. Olha, tem uma pessoa aqui que está com uma dor na cabeça do lado esquerdo. Eu estou dizendo que tem pessoas que têm revelação assim. Eles têm uma revelação de alguém doente. Mas se perguntar para eles, o pai e o filho, quantos são? Ele diz 2. Eu não queria esta revelação nunca na vida. Eu não queria, porque isso não é revelação. As pessoas têm certo conhecimento e revela a vida das outras, mas não tem revelação da palavra, que é principal. Jesus diz: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste o que eu sou, esta revelação, escondeste dos sábios e entendidos. Eu te dou graças por quem me acompanha na reunião, por quem ora comigo no Getsemane, no Monte das Oliveiras, por quem está comigo na praia da Galileia. Te dou graças, Pai. Olha o tipo de gente. Mas quando eu falo, eles te glorificam, eles sentem bem, algo tem acontecido. O Filho era a manifestação de carne, de Deus na terra. E como você não pode enaltecer um homem, Jesus ensinou você a engrandecer a Deus, que era o Pai que estava nele. Eu e o Pai somos um. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Aí Filipe diz: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele diz: mas eu estou tanto tempo com vocês, vocês não me conhecem ainda?
Eu estou aqui. Não, nós queremos o Pai, é o Filho que está. Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. São João 10:30. Amém. Bom, eu estava pensando nisso, porque a revelação, ela é tremenda. Então, se a gente não tiver a revelação correta, vai ter errada. Vai crer no Deus errado, vai fazer orações erradas. É por isso que o povo diz, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria que me mostrasse um versículo na Bíblia. O povo tem Bíblia. O advogado, quando vai te defender a sua causa, ele tem que defender dentro do livro da lei. Ele não pode inventar uma lei. Ele vai te defender dentro da lei que já foi estabelecida. E como que um pregador pode fazer uma oração, sendo que não tem um versículo na Bíblia que estabeleça essa oração? Eu te peço em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Não tem versículo na Bíblia para isso. Não tem um. É falta de revelação. Porque dizendo assim, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está pedindo para uma quarta pessoa. Eu te peço em nome de 3. É o tipo de revelação que o povo tem hoje de Deus. É uma vergonha. Mas é que nós viemos de uma raça católica, todo mundo. Você não sabia, não? Viemos tudo de lá. Se você notar, a religião que predominava era o catolicismo. Aí Lutero saiu do catolicismo, o Wesley veio, os pentecostais vieram, mas tudo aquela linhagem, e trazendo aquela bagagem de Pai, Filho e Espírito Santo, sendo 3, quando Pai, Filho e Espírito Santo são títulos da única pessoa da divindade, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas eles dizem que são 3, aí vem o testemunho de Jeová, diz que é 2, já pelo menos já perdeu um. E está errado ainda, que você tem que ver o Pai no Filho, e o Pai é Espírito. O Pai, você nunca vai ver o Pai, nem no céu, nem na terra, lugar algum. Você nunca o verá. A Bíblia diz que Ele é o Deus invisível, imortal, que habita numa luz inacessível, isto é, um lugar que ninguém pode chegar. Isto é o que é Deus. Mas aqui está Cristo. Você quer ver Deus? Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai é Espírito que enche os céus e a terra. Jeremias 23, verso 23 e 24. Porventura não sou eu, o Senhor, que enche os céus e a terra? Ele enche os céus e a terra. Mas quando você viu Ele aqui na terra, Ele estava num homem chamado Jesus. Jesus Cristo não é apenas filho. Está na Bíblia, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Olha o nome do menino que nasceu, Deus Forte. Se tiver outro Deus além dele, é fraco. Porque o menino que nasceu era Deus Forte. Aquele menino que nasceu, ele era filho, era menino. Isaías 9:6 diz isso. Mas era pai da eternidade. Não existe outro pai. Foi por isso que quando ele respondeu a Filipe que queria ver o Pai, ele diz, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Uma revelação tem que vir de Deus. Amém? Você quer ver? Parágrafo 61 da mensagem A Revelação de Jesus Cristo. No final do parágrafo diz assim, Satanás não pode impedir a revelação quando o Espírito a quer dar. Olha, irmãos, não importa quem seja, mas se o Espírito Santo quiser dar a revelação para você de quem é Deus, Satanás não pode impedir esta revelação. O diabo fica agitado, fica nervoso, ele quer impedir, mas não pode. William Branham diz, não pode. Isto é por causa da revelação que Deus quer dar a um filho, a uma filha, e Satanás não pode impedir. Você está acima dos anjos. Os anjos não fazem oração
como nós fazemos. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, por ter me remido. O anjo nunca faz essa oração, ele nunca se perdeu. Os que perderam, caiu do céu e está com Satanás. E os que ficaram, ficaram com Deus e nunca caíram. E nunca precisam de ser remido. Porque quem caiu aqui na terra foi o homem, não foi um anjo, foi um homem. E foi por isso que Deus teve que se fazer homem, para poder redimir o homem caído. Aí Deus veio do céu, não mandou um filho apenas. Você tem que acompanhar as Escrituras. As Escrituras têm base para você formar doutrina para tudo. E você tem que acompanhar as Escrituras do lado da revelação, porque ela deixa lugar para você crer do jeito que você quiser. Mas o eleito revelado, ele tem uma revelação que é dada por Deus. Não é pastor, não é sacerdote, não é irmão, não é marido, não é mulher, não são filhos, não é diácono. Não, é Deus que revela a você. Então, quando Jesus chegar e dizer para você, ó, eu sou o único. Acabou. Você não tem mais nada. Eu, Jesus Cristo, sou o único. Porque Ele é o marido da igreja. Ele é o cabeça do corpo. E não tem dois cabeças a igreja. A igreja só tem um cabeça. E esse é Cristo. É Ele quem governa, é Ele quem fala e ela ouve. E ela não tem que prestar conta a mais ninguém senão a Cristo, que é o cabeça. Quando a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, é porque Deus, que é Espírito, está ali dentro daquele corpo. Você não pode tirar Deus do corpo de Jesus. Quando você tira Deus do corpo de Jesus, você não tem Jesus mais. Você tem um defunto, ele morreu. Mas lá no terceiro dia, olha o Pai tomando aquele corpo. Derribai este templo. Eles não entenderam. Eles pensaram que era derrubar aquele templo que Salomão construiu. Não. Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Eles disseram, em 49 anos foi construído isso. E agora você vai pegar e derrubar e levantar em 3 dias? O que é isso? Eles não sabiam nem o corpo que ele estava falando. Derribar este templo era isso daqui. Derribar este corpo. Vocês vão derrubar este corpo. Mas no terceiro dia o levantarei. Quem é que estava falando lá dentro? Saindo pelas cordas vocais do filho. Era o pai falando. Derribai este templo, este corpo do filho, e no terceiro dia o levantarei. Quem? O próprio pai, que estava lá dentro, que é espírito, que não é uma pessoa distinta, e nem é uma força ativa à parte. Ele é Deus. E só pode ser visto na pessoa do Filho, Jesus Cristo. O único lugar que se vê Deus. Amém? Então uma coisa é certa, se Deus quer dar a revelação, o diabo não pode impedir. Amém. Parágrafo 63, a revelação de Jesus Cristo. Se Jesus é Senhor e Cristo, conforme diz Atos 2,36, porque a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí o irmão Brana vem e diz aqui, se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo. Em uma pessoa manifestada em carne. Em uma pessoa. Quando se fala do Pai, você tem que saber que é Espírito. E que o Filho, sem o Espírito dentro dele, ele estaria morto. Foi por isso que o Filho no Calvário diz, Deus meu, por que me desamparaste? A vida do Filho estava saindo e ele estava morrendo. E Deus, que é o Pai, que sustentava aquele corpo, estava o abandonando e ele dizendo, por que me abandonaste? E aquele mesmo Pai que o abandonou no Calvário, lá no sepulcro,
ele foi levado para lá. Depois, no terceiro dia, aquele mesmo Espírito foi lá e pegou aquele corpo novamente, entrou naquele corpo. Não deixará que o teu santo veja corrupção. Por isso Jesus tinha que ressuscitar dentro do período de 72 horas, que são 3 dias, porque senão vê corrupção, quer dizer, apodrece, cheira mal o corpo. E já a profecia de Davi já havia dito que este corpo não veria corrupção, quer dizer, não apodreceria. Foi por isso que no terceiro dia, e se você contar, não dá 3 dias completos de 24 horas, não dá, se você for contar 3 dias de 24 horas, não deu. Ele morreu sexta-feira à tarde, domingo de manhã, já não estava lá mais. A hora que as mulheres foram procurar, disseram, você viu meu senhor? Nós colocamos ele aqui, e ele não está aqui mais. Logo o Senhor apareceu, e ela foi ter a revelação de quem era aquele Senhor. E ele diz, você vai agora e diga aos meus discípulos que eu estarei com eles em Jerusalém. Aí eles tomaram esses versículos e disseram assim, Jesus mandou a mulher pregar. Gente, não tem nada na Bíblia que quando Jesus manda a mulher pregar, ele mandou avisar, ide dizei aos meus discípulos. Não pregar o evangelho, sendo que o próprio Paulo ali na frente diz, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido. Paulo ensinando aquilo é porque ele aprendeu do Senhor, ele diz que eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11, 23. Agora, se ele aprendeu com o Senhor, ele ensinou o que era correto. Mas eles vieram depois, colocaram mulher pregadora e quer ter base na Bíblia. Não tem uma mulher pregadora na Bíblia. Quando Jesus escolheu, ele escolheu 12 apóstolos. Ele escolhe um Judas, mas não escolhe uma mulher no apostolado. Ele escolhe um demônio. Me desculpe, vocês talvez não entendam isso. Mas ele escolhe um demônio, porque Judas era um demônio. Ele diz, não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Jesus falou. Ele escolhe um diabo para o ministério, mas ele nunca escolheu uma mulher como apóstola, uma discípula dele. Ele escolheu e colocou no apostolado uma mulher. Não existe. E quando o Senhor Jesus ressuscitou, e veio e diz, ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quando ele estava ensinando isto, não tinha nem Judas mais no meio, nenhuma mulher. A Bíblia é clara em dizer, estando os 11, porque Judas não estava mais. Então, ele não enviou uma mulher a pregar. Isto é simplesmente para mostrar que a Escritura está correta e as igrejas estão erradas. Não importa, seja a minha, seja qualquer um que coloca uma mulher pregadora, esta igreja está errada. Ela é anticristo. Anticristo, gente, é antipalavra, antibíblia. É o que a Bíblia não ensina, a pessoa ensina. É o que a Bíblia proíbe, a pessoa deixa as outras fazer. Isso é anticristo. Eles ficam pensando que anticristo é apenas um homem. O anticristo já estava desde a igreja primitiva. São João escreveu nas suas cartas, dizendo, filhinhos, o anticristo já está no vosso meio. Lá na igreja primitiva. A pessoa fica pensando que é só aqui agora. O anticristo vai vir. O anticristo já estava lá. Agora o que vai manifestar é a besta. Porque ele de anticristo passou a falso profeta em 325, quando foi coroado como um homem santo, ele passou a falso profeta, e dali ele vem governando a igreja até aqui como falso profeta. E quando a esposa de Cristo sair desta terra com a revelação que Deus dá para ela, então
este falso profeta receberá um coração de besta. Besta é um poder, e é um poder religioso, não é poder comunista. Aí a pessoa pensa, mas é o comunismo. Não. Por isso que o povo precisa de profeta. O profeta diz, não é isto, o poder é religioso. A besta é um poder religioso dominante, predominante, que matou no passado e que hoje está camuflada como santa, como gente boa, mas que voltará novamente a matar, porque ela ainda tem que matar 144 mil judeus. Ela tem que matar, porque é bíblico, e ela já matou os gentios que podia matar, ela matou. E agora em 1942 a 45, mais ou menos, houve aquele holocausto dos judeus, que ela estava por detrás daquilo. Enquanto Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann, o que fizeram de mal para os judeus, mas havia uma mulher atrás disso, que é a igreja. Amém. A gente vai falando, esclarecendo, a coisa fica clara, e tem gente que não gosta. Principalmente o diabo não gosta disso. Porque ele não gosta que mostre o que ele fez. E hoje ele está camuflado como crente. Você sabe que o próprio diabo hoje carrega a Bíblia? Gente, hoje eles carregam a Bíblia e se despacha um caminhão de Bíblia, precisa tomar cuidado, que é perigoso alguém ter entrado lá e colocado droga no meio, só para dizer, não, é um caminhão de Bíblia, aí para poder passar livre, para você ver como que é. O diabo trabalha em tudo. Então a lei tem que ficar de cima procurando, é Bíblia, um caminhão de Bíblia, não precisa nem vasculhar, dá uma olhadinha até na folha dela, porque tem gente que é mal, tem gente que é mal na vida, então eles usam aquilo para transporte destas coisas. Isso daí mata. Mas o que anda matando mais hoje, a própria Bíblia, o livro, que a Bíblia diz, a letra mata, Paulo falou, e o Espírito vivifica. E cada crente gosta da Bíblia. Eu amo a Bíblia. E gosta da Bíblia. A própria Bíblia que o condena, que o mata, porque ele não quer entender o que a Bíblia diz. Se a pessoa é uma pessoa que crê que Deus é 3 pessoas, ou 2 pessoas na divindade, e chorando pela Bíblia, a própria Bíblia vai condená-lo. É Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Como que você crê em 2 ou 3? Eu disse que eu sou um. Eu revelei isso para vocês. É uma revelação. Mas por que você não pode obter essa revelação com a Bíblia na mão? O livro dos livros na mão. E vai se perder, porque não teve revelação do que está aqui dentro. Assim são as mensagens de William Branham, do profeta de Deus. Temos as mensagens do profeta, 1000 e tantas mensagens, se garbam por aí. Se eu tenho 1000 e tantas mensagens do profeta, é aí que você vai ser condenado. Porque nas que eu não tenho, que você tem, já está condenando o que você crê. A forma que você crê, a forma da sua interpretação errada na própria mensagem. Então, precisa ter 1000 livros? Não. Tendo uma Bíblia é o suficiente. E se você tem as mensagens do profeta que você tem, é o suficiente para saber que Deus mandou um profeta e que ele revelou esta palavra para nós, porque o único que podia fazer isto era Deus em um profeta. Mais nada. Para abrir a Bíblia, para abrir a palavra, para revelar esta verdade para nós. Amém? Aleluia. Olha, escuta mais um pouquinho aqui, deixa eu prosseguir. Não é Deus em 3 pessoas. A irmã Branham diz assim, bendita Trindade. Mas um Deus, uma pessoa com 3 títulos maiores. Uma pessoa com 3 títulos maiores. Como tem alguém ainda que vai dizer que o pai é um, o filho é outro. Quando o pai está no filho, gente, não pode separar um do outro. Não pode. Com 3 ofícios manifestando aqueles títulos. Escutem-no uma vez mais. Este mesmo Jesus é Senhor e Cristo. Senhor é Pai, Cristo é Espírito Santo. São Jesus. Porque Ele, Jesus, é ambos, Senhor e Cristo.
Amém? Se isso não nos mostra a verdadeira revelação da deidade, parágrafo 64, a revelação de Jesus Cristo. Se isto não mostra a revelação da deidade, então nada o fará. Senhor não é outro, Cristo não é outro, este Jesus é o Senhor Jesus Cristo. Um só Deus. Eu vou prosseguir aqui porque eu gostei dessa conversa aqui também do irmão Brana com uma senhora. Um dia, Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e nos basta. Jesus lhes disse: tanto tempo há que estou convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Aquele que me tem visto ao Pai. Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai? Você pensa que Jesus ficou bem com Filipe naquela coisa? Que é isso, Filipe? Você fica comigo esses 3 anos de ministério, você ainda não viu o Pai? Está pedindo para ver o Pai? Você está na mensagem esse tempo todo e não viu que o 7º anjo revelou toda a palavra? É a mesma coisa. São os próprios discípulos de Cristo e os próprios discípulos de William Branham. Os discípulos de Cristo não viram o Pai. Os discípulos do irmão Branham não viram a terceira etapa. Não viram a visão da tenda. Não viram a revelação dos 7 trovões. Não ouviram a voz dos trovões. São discípulos. Escute. Aquele que me tem visto ao Pai. Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu e o meu Pai somos um. Amém? Gente, não pode ficar crendo que é 2, que é 3. Ele está dizendo, eu e meu Pai somos um. Isso daqui é a base da Bíblia que William Branham ensinou. Eu citei isso uma vez a uma senhora e ela disse: um momento, irmão Branham, você e sua esposa são um. Irmão Branham disse: porém não dessa maneira. Ela disse: perdoe-me você. Assim sendo, lhe disse: você vê a mim? A mulher disse: sim. Lhe perguntei: vê você a minha esposa? Ela disse: não. A irmã Branham disse: então essa unidade é de outra classe. Porque o marido e a mulher são um. A Bíblia diz que são um. Mas é uma unidade composta de 2 pessoas. Mas o Pai e o Filho não é unidade composta de 2 pessoas. Não é assim. É uma unidade simples. Porque quem me vê a mim, vê a mim. Não vê minha esposa. Mas Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Olha, se eu fosse trinitariano ou dualista, eu aceitava essa mensagem agora. Não precisava muito, eu aceitava. Sei que esse povo aí fora fica esperando. Eu aceitaria essa mensagem agora. Eu já pedi para ser batizado logo. Eu quero ser batizado no nome do único e verdadeiro Deus, Senhor Jesus Cristo. Senhor é Pai, Jesus, Filho, Cristo, Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi por isso que Mateus disse: ensinai as nações. Tem que ensinar o povo, ensinar as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia nunca diz 3 vezes a palavra nome, é uma vez só, porque é um nome só. Em nome do Pai e do Filho, porque é o mesmo nome do Pai, é o nome do Filho, e do Espírito Santo, é o mesmo nome do Pai e do Filho. Quem é esse nome? Senhor Jesus Cristo. Amém. É por isso que tem um batismo assim, é por isso que Cristo é o cabeça da igreja, é por isso que não tem um maior do que Cristo, porque se tiver, ele seria sogro da igreja. A igreja não tem sogro, nem sogra. Amém? Amém, amém. Então é uma unidade de outra classe, porque ele disse: quando você me vê, vocês veem ao Pai. O profeta disse que haveria luz no tempo da tarde, e aqui está a luz. Amém? O irmão Branham estava conversando com um rabino, com um judeu, e aquele judeu
disse: vocês são os pagãos, vocês cortam Deus em 3 partes. Ele disse: Rabi, essa é a coisa, nós não dividimos a Deus em 3 partes. Aí o irmão Branham perguntou para o rabino: crê você nos profetas? Não é verdade? O rabino disse: sim, seguro que sim. O irmão Branham perguntou: crê você em Isaías? Creio que é 9:6, aqui está 6:9. Respondeu: sim. Perguntei: de quem estava falando o profeta? Aí o rabino disse: do Messias. O irmão Branham disse: que relação terá o Messias com Deus? É outra coisa boa para você ver a deidade. Que relação tem o Messias com Deus? O judeu disse: será Deus mesmo. O judeu tem fé certa, irmão. Será Deus mesmo. Não tem um Messias e outro Deus. Esse Messias, que relação tem o Messias com Deus? Será Deus mesmo, é Deus feito carne. Amém? Aleluia. Ele disse: isso é correto. Amém. Você não pode pôr a Deus em 3 pessoas e 3 partes. Você não pode dizer a um judeu que há um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Ele dirá a você imediatamente de onde veio essa ideia. Os judeus sabem que essa doutrina foi estabelecida no Concílio de Niceia. Com razão, nos censuram como pagãos. Nós falamos dos judeus porque eles rejeitaram a Cristo. Os judeus nos chamam de pagão porque os gentios creem em 3 pessoas, 3 deuses. Mas um censura o outro. Nós falamos dele porque eles crucificaram a Cristo, mas ele estava unido com Roma e crucificaram a Cristo. E hoje, por causa das doutrinas que vieram também unidas com Roma, crê que Deus é 2, que Deus é 3. Tudo é por causa disso também. Tomou um golinho do cálice, isso é um cálice da grande prostituta, que foi distribuído para todas as nações, diz a Bíblia, embriagando todas as nações com a sua doutrina. Presta atenção que eu estou para terminar. 85. A revelação de Jesus Cristo. Nós falamos de um Deus que não muda. Os judeus creem nisto também, mas a igreja mudou o seu Deus invariável de um Deus para 3. Porém a luz está voltando no entardecer. Agora, o irmão Branham nunca ensinou no entardecer que tem 2 pessoas. Ele nunca ensinou. Ele diz para nós: Deus não é como o seu dedo. Por certo, Deus é espírito. Deus não é como o seu dedo, assim. Porque Deus é espírito e ele manifestou num corpo de carne. Então, quando o irmão Branham diz que Deus não é como o seu dedo, aí eles formam 2 pessoas também, ou 2 manifestações ali. E diz que um é maior que o outro, que o pai é maior que o filho. Enquanto que, estando na terra, o pai era maior que o filho, porque o pai é espírito que estava no filho, e o filho fazendo as obras, dizendo assim, que ele fazia as obras porque via o pai. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Agora, através de quem o pai trabalhava? Através do filho. Amém? Aleluia. Vamos ver mais um pouquinho aqui. João teve a revelação e Jesus era a revelação. E ele se projetou a si mesmo aqui na Escritura. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Agora, quem é esse daqui? O Senhor Jesus Cristo. Eu sou o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E ele veio como Todo-Poderoso no Monte Pôr do Sol. O povo não percebeu. Ele veio como juiz, ele veio numa peruca branca, de 7 anjos, os 7 anjos que vieram sobre o Monte Pôr do Sol, em 1963, 28 de fevereiro, às 18h10. Aquilo ali estava mostrando ele, o Supremo, o Todo-Poderoso. Amém. 87. Uma revelação tem que vir. Aonde? Uma revelação tem que vir de Deus. Agora eu vejo se você tem essa revelação. Eu posso pregar a noite inteira para você e você não ser revelado. É você que tem que ter esse contato com Deus, Deus falar com você através da Bíblia.
Deus fala com você através da Bíblia. A Bíblia ainda fala. Se tem crente que gosta de ouvir Bíblia, a Bíblia é a voz de Deus. Não é o povo que é a voz de Deus, é a Bíblia. E depois que a Bíblia é a voz de Deus, Ele mesmo, Deus, mandou um profeta para ser sua boca aqui na terra. 87, a revelação de Jesus Cristo. Se a revelação está fora de seu alcance, então olhe para cima e peça a Deus. Essa é a única maneira pela qual você chegará a recebê-la. Se ela estiver fora do seu alcance, diz: Senhor, eu não entendo. Então olha para cima e diz: Senhor Jesus, eu não entendo essa revelação, que o Senhor e o Pai é uma coisa só, não entendo. Fui ensinado que o Senhor é 2, 3, e eu não entendo. Então olha para cima e pede para Ele a revelação. Senhor, eu quero recebê-la. Uma revelação tem que vir de Deus, nunca vem pela via humana. Ah, o fulano me revelou. Não, aqui é Deus quem tem que te revelar. Não é o fulano não, é Deus. Ou por dons humanos. Tem gente que tem dons e os dons atrapalham elas. Tem pessoas que têm dons. Tem dons de falar, tem dons de cantar, tem dons de tocar, são os músicos. E isso pode ser um atrapalho para as pessoas quando elas valorizam mais os dons do que a palavra. William Branham veio e valorizou a palavra acima dos dons, a palavra acima dos anjos. William Branham pregou. Paulo pregou: ainda que nós mesmos, ou um anjo que desce do céu, vos disser alguma coisa diferente do que vos tenho pregado, seja anátema. Gálatas 1, 8 e 9. Então, a revelação tem que vir de Deus, nunca pela via humana ou por dons humanos, mas por dádiva espiritual. Dádiva espiritual. A pessoa coloca uma coisa, nós temos encontrado gente assim, que elas colocam o dom delas na frente da palavra. O dom delas tem que ficar lá atrás, a palavra que vai na frente. Elas acham que elas têm o dom, que elas têm que sair de igreja em igreja cantando porque tem o dom. Elas têm que ter o dom da palavra primeiro, para depois sair cantando. Elas têm que ter a revelação primeiro, para depois sair cantando. Se não tiver a revelação primeiro, pare de cantar até que receba a revelação. Pare de cantar, pare de tocar até que receba a revelação. Mas ando de igreja em igreja, de cidade em cidade, para cantar, para tocar, não tendo revelação. Não sabe que Deus mandou um profeta e ele revelou toda a palavra. Não vê os trovões revelados. Não vê o cordeiro fora do trono. Depois quer dizer: oh, eu tenho um dom para entregar. Não existe dom acima da palavra. A palavra está acima do pastor, a palavra está acima do apóstolo, a palavra está acima do profeta, a palavra está acima do evangelista, do mestre, a palavra está acima do cântico, a palavra está acima da oração, a palavra está acima da sua assiduidade na igreja, a palavra está acima, ela é tudo, ela é o livrinho que foi aberto pelo anjo forte e dado pelo 7º anjo à igreja hoje. A palavra, ela é superior a tudo. Eu quero esta palavra. Você tem que dizer: Pai, me dê esta revelação, porque se há um só Deus, esse Deus é o Senhor Jesus Cristo, porque foi o único que manifestou na terra. Ele é Deus, a Bíblia assim o diz. Aleluia. Você pode memorizar as escrituras. Ah, eu falo escritura, está tudo na memória. Eu falo parágrafos da mensagem do profeta, tudo na memória. Não adianta, tem que ter revelação. A pessoa tem os parágrafos, as pessoas têm tudo na mente, memoriza tudo, mas não tem revelação daquilo. O povo tem Bíblia, carrega a Bíblia, prega sermões bonitos, mas não tem revelação da Bíblia. Esse tipo de pregação que não leva o povo a lugar algum, simplesmente serve para levantar a oferta do povo, tirar tudo que o povo tem. E o povo gosta desse tipo de religião. Por isso cego tem que guiar cego e ambos cair no buraco. É assim diz o Senhor Jesus. Porque por falta de revelação. A revelação só pode ser dada por Deus. Uma revelação tem que vir de Deus. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai.
porque podemos receber esta pequena luz que dá para caminhar séculos. Estamos agradecidos, Senhor, porque aquilo que foi perdido nas eras da igreja nos foi restaurado na luz do entardecer. O Senhor mostrou isso para o seu profeta, a deidade suprema, que Jesus Cristo, ele disse, é a deidade suprema. Se Jesus Cristo é a deidade suprema, não tem outro Deus, nem outro Pai, além de Jesus Cristo, porque a deidade suprema está ali. Obrigado, Pai, por estas verdades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda meu povo, ajuda seu povo, ajuda esta igreja, ajuda meus ouvintes, que cada um receba a revelação, que eles possam pedir ao Senhor, me dá a revelação desta palavra, Pai. Eu preciso disto, eu quero a revelação, eu não quero os dons, eu quero a revelação, eu não quero grande nome, eu quero a revelação. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Sou feliz desde que encontrei Jesus. Ele quis ser do meu caminho a luz. Onde quer que eu esteja, Ele está ao meu lado a me guardar, como prometeu. Salvo estou, pois meu coração lhe abri, e ele entrou para nunca mais sair. Meu Jesus não quer ser apenas meu. Pela cruz Ele quer também ser teu. Todo que nele crê, feliz há de sempre ser, tão feliz assim como eu. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Quero agradecer.